Mas dá um teste, vê onde que fica melhor. Tá olhando pra mim, olha pra cá. O que eu acho mais legal como se fosse uma entrevista do lado, olhando pra mim, eu acho. Tá aqui? Ixi, não sei. Eu tô olhando pra Vem você. aqui, olha aqui. Vai lá, olha pra ver qual que você acha melhor. Olhando pra câmera. Ixi, eu tava cortando a cabeça? Não. Então acho que você é mais alto que eu. Bem mais alto que tá cortando o teto. 3, 2, 1. Vai! Keep this frequency clear. Keep this frequency clear. Keep this frequency clear. Eu sou o Thiago, tenho 40 anos, sou pai de pet, casado com a Natália, tenho quase 20 anos de experiência na área de criação, né? Já passei por algumas marcas como Via Varejo, ali com Extra, Casas Bahia e Ponto Frio, passei também pela Cielo, principal adquirente do Brasil, e agora a gente está num desafio novo, né? Montando a nossa empresa, que é um estúdio de design, onde a gente tem duas principais estruturas de atuação dentro da especificação de design, né? Uma que é a parte de criação, voltada para criação publicitária, KV, marca, identidade visual. E o outro é uma parte de UX, né, pensada muito entre o usuário, né, fazer entrevista, prototipar, criar soluções, escutar o cliente para a gente ter uma melhor solução ali na ponta para ele. Eu acho que essa pergunta é muito importante também, eu acho que mostra um pouquinho como é que eu fiz a escolha de ir para o mundo de criação, né? Eu lembro que eu era quase uma criança ali, um jovem, né? Acho que eu não tinha completado, sei lá, 16, 17 anos, talvez até antes disso. E tinha um amigo que morava no mesmo prédio que eu ali, o pai dele trabalhava no SBT, e tinha uma empresa que prestava algum serviço de comunicação para dentro do SBT, ele tinha uma parte muito interessante ali sobre audiovisual, etc. E eu vi uma ocasião, um dos filhos dele mexendo no Photoshop, né? Aí eu lembro que eu falei, cara, o que você tá fazendo? Como é que você fez isso? E foi, acho que a primeira entrada ali foi tentar entender como é que funcionava o Photoshop, como é que fazia uma imagem em si, né? Diferente de tudo que eu tinha visto. Puta, aula de informática já tinha, mas mexer num programa de edição de imagem foi algo muito importante ali, que dividiu águas. E através disso eu comecei a procurar curso, né? Fui fazer curso no Senai, depois fui fazer curso na Impacta, passei por um monte de RC, várias cursos que eu acho que muita gente não conhece aí, que é uma coisa de 10, 15 anos atrás, mas que me estabeleceu dentro da área de design, depois fui fazer faculdade, onde eu tô até hoje, né? Isso vai fazer quase 20 anos aí, mais de 20 anos pensando nesse ocorrido, e foi muito que deu o pontapé inicial ali para mim ter um início de carreira. O Edu é um cara extremamente sonhador, mas que tem muita vontade de realizar as coisas que sonha. Eu sou casado com a minha melhor amiga. O meu cachorro chama LeBron James. Isso diz muito sobre a minha paixão por basquete, mas ainda mais apaixonado por automobilismo e principalmente pelo Palmeiras, a casa onde a gente escolheu para dar literalmente o pontapé inicial da nossa empresa. Então eu sou um cara que trabalha com design já tem mais de 18 anos, extremamente apaixonado pelo que faz, que acredita no que faz, mas acima de tudo acredita que o design pode transformar a nossa sociedade, transformar o mundo em um lugar melhor, através das interações, do que a gente projeta, do carinho que a gente coloca no desenho de uma tela. Como é que eu comecei minha jornada? Que interessante, né? Como eu comentei, eu estou completando agora 18 anos, trabalhando com UX, sou uma cria de UX, eu brinco que eu sou a segunda geração dessa disciplina aqui no Brasil, então eu consegui aprender muito com a galera que cortou o mato era muito alto para a experiência, porque a gente tinha um pilar muito forte de publicidade, marketing, a criação, e do outro lado um pilar forte, principalmente no Brasil, de desenvolvimento. Meu pai, desenvolvedor, muitos anos, só que tinha uma lacuna entre isso, que é a forma como a gente projeta para as pessoas o uso diário, a interação com uma tela, um aplicativo. Hoje o aplicativo, na época eu não tinha nem ideia de ter um celular ainda. Mas eu comecei, o começo de design foi dentro da Localweb, uma empresa que eu tenho muito carinho, que ajudou na minha formação, não só de design, mas profissional, em respeitar as pessoas e entender a dor do outro, porque design é muito sobre isso, entender a dor do outro e traduzir isso em uma experiência adequada, que consiga trazer mais leveza para o dia a dia. E acho que um ponto interessante da minha jornada é que
quando eu descobri o que era UX, eu me candidatei para uma vaga, eu trabalhava em outra área dentro da empresa, e eu passei por 8 processos seletivos, sendo que do terceiro para frente eu disputei comigo mesmo. E eu só descobri, obviamente, isso depois, porque existia uma preocupação mesmo da liderança de trazer alguém que realmente se preocupasse com a disciplina e pudesse se desenvolver, porque eu estava numa área completamente diferente. Então, foi um processo que me mostrou uma das características de um design logo de largada, que é a resiliência, né? É saber entender o tempo certo das coisas e a importância de você escutar uma liderança, alguém que já está há mais tempo no mercado. Isso me moldou definitivamente. Ainda respondendo essa pergunta, prometo que é a última coisa que eu vou citar sobre isso. Eu tive um dos maiores mentores nessa época, que é o Marcos, um dos caras que mais me ensinou sobre design, e a primeira lição dele foi, eu cheguei empolgado para querer fazer tela, ele falou, cara, é o seguinte, lê esses 10 livros aqui e depois a gente conversa. E eu li esses livros muito rápido, assim, e não era sobre ler livros, era sobre você escutar alguém que tem conhecimento, entender que o seu momento de criar precisava ter bagagem, né? E não necessariamente a leitura de 10 livros, porque ele era um cara mau e tinha que me fazer passar por um trote, né? Então isso, rapidamente eu entendi isso, a importância mesmo do design. Ter paciência, ter carinho, ter cuidado. Então esse foi o pontapé inicial da minha carreira. Acho que a Lutleve nasceu num ponto de virada pensando em carreira, né? Eu já estava trabalhando muitos anos CLT, né, dentro de empresas, como eu comentei, de renome, né, no mercado, e uma hora eu vi que precisava olhar um pouco para interno, né, começar a olhar um pouquinho das origens, né, começar a olhar um pouquinho o design de uma outra maneira, e através de um afastamento ali na ocasião, né, conversando com o Edu, a gente, depois desse tempo, um tempo de colocar a cabeça no lugar, conseguir ter um tempinho ali de férias, a gente conversando sobre o princípio de design, também sobre amizade, sobre coisas, isso floresceu muito. O que é e o que significa para mim design como uma essência, né? A gente está em design muito para resolver um problema, tanto de marca quanto um problema para o usuário, e isso me traz um acalento ali, me traz uma coisa muito legal com a Lute, que a gente consegue trabalhar com diversos tipos de clientes, né? Não segmentado dentro de um nicho, desde um cliente que precisa vender mais dentro de uma placa solar, como um e-commerce que precisa escalar mais, né? Potencializar ali um produto ou um serviço, até mesmo um cliente menor que criar uma marca. Então, acho que o que me trouxe na Lute Lab, que fez a gente incorporar, a gente ter essa empresa que a gente está tocando hoje, é muito essa possibilidade de estar trabalhando com diversos tipos de segmento, diversos tipos de produto, entregando design em si para resolver um problema, tanto para um cliente como para uma empresa na ponta. Acho que isso que floresce, isso que dá uma motivação extra durante o dia a dia. A Lute, para mim, eu não tenho dúvida nenhuma, ela é mais uma chance na minha trajetória profissional. Na verdade, ela é a chance mais especial que eu tenho na minha trajetória profissional, que é de colocar tudo que eu aprendi de verdade em prática. Depois da Luca Web, eu passei por outras experiências, trabalhei com o Thiago via varejo, depois a gente trabalhou na Cielo e eu tive uma última experiência profissional na CVC, onde eu era diretor lá. Então eu cheguei numa posição onde eu nunca imaginei chegar. Na verdade, eu nunca sonhei chegar numa posição como essa. Só que numa posição de alta liderança, a gente deixa o propósito do design mais longe e ele se torna mais frágil, porque as decisões precisam ser tomadas baseadas literalmente em números ou no que o mercado quer ou o que alguém na liderança precisa. Então, hoje a Lute Lab me deu uma segunda chance de voltar a acreditar na essência do cara que trabalhava lá na Local Web, que era fascinado por desenhar uma tela no o antigo Ashur, né? Hoje a gente tem Figma e passando por Sketch, XD, enfim. Mas na época era o Ashur, de desenhar tela cinza, eu era apaixonado por fazer isso. E hoje na Lute eu consegui resgatar a essência daquele cara, aquele jovem, cheio de propósito na vida, de mudar a vida das pessoas através do design. E hoje eu tenho 37 anos já, como eu disse, 18 anos de carreira, mas a minha energia hoje, depois dessa segunda chance, que não foi a Lute que me deu. Eu já falei isso e reforço, quem me deu essa segunda chance foi o Thiago. E ele não sabe o tamanho do impacto ou da importância que ele deu na minha vida em topar esse desafio comigo, em dar continuidade a uma loucura que eu tive no meio da minha carreira, que foi montar uma agência e manter esse negócio vivo. Então, é sobre isso, no fim das contas. É sobre como
o Eduardo jovem se mantém vivo, hoje num corpo não tão saudável como na época, mas com a essência de design, cara, pulsando dentro de mim, a gente se reciclando todos os dias para prosperar financeiramente, para criar um ecossistema seguro para as pessoas trabalharem, mas do nosso jeito, da nossa velocidade. E hoje acho que a gente se cobra mais, inclusive, de quando eu era diretor, mas porque a gente está muito feliz fazendo o que a gente faz. E tem muito desafio, mas a gente está muito feliz nisso. Então, Thiago, você é o cara, foi responsável por isso, e é importante que você saiba disso. Como você é importante na minha trajetória, não só agora, mas principalmente agora. Cara, eu acho que o projeto mais legal que eu trabalhei na vida, assim, e foi um projeto que foi gratificante, ao mesmo tempo foi em colaboração com outras empresas, mas eu acho que foi o rebranding ali da marca da Cielo, né? A Cielo teve contratou uma consultoria ali para fazer o rebranding da marca, e a gente estava, sei lá, uns 3, 4 meses na Cielo ali, né, montando a área de design, e a gente se deparou ali com o logo que tinha sido apresentado, e a gente viu alguns pontos de melhoria falando de técnica ali, né, falando de o logo sendo aplicado na mínimo formato ou no máximo formato, a gente viu alguns pontos de melhoria, e a gente levou isso, né, como uma sugestão ali para ocasião, para liderança, e a gente conseguiu abrir uma página bem interessante ali para tratar junto com essa agência, para a gente conseguir estar mais perto do marketing, e isso me fez ter um olhar muito interessante para como a marca pode influenciar dentro de uma empresa ou dentro de um segmento. E eu acho que toda essa decisão que a gente teve ali de ter uma ideia, de ficar inquieto com aquilo que a gente tinha visto, tentar propor uma solução nova, eu acho que me fez ficar na Cielo durante 5 anos, né, 5 bons anos ali, e a gente conseguir ter relações com todas as áreas, tanto marketing de produto, com áreas internas, a gente conseguiu fazer um trabalho bem interessante. Então, acho que se pensar em toda a minha carreira, assim, o que traz um pouco mais de orgulho, acho que toda a parte que a gente levou com relação ao rebrand da Cielo. Cara, a gente conversou disso recentemente, inclusive. É, é muito difícil escolher um projeto, né? Eu vou citar alguns aqui, foram muito especiais para mim. Um projeto que, cara, tem um impacto muito grande na minha trajetória foi o desenho da primeira loja digital do Ponto Frio, que é uma das empresas líderes de mercado no varejo. A gente trabalhava no digital, e aí quando a gente participou da fusão da empresa, com a empresa que fazia a gestão das lojas físicas, a gente recebeu o desafio do Júlio, um dos meus maiores mentores, um dos maiores anjos na minha vida também. Me ajudou muito num momento muito difícil da minha vida, muito complicado para mim e para minha família. Ele me convidou para fazer parte de um projeto que era transformar uma loja física num shopping com experiência digital. Puta, que loucura, né? E a gente se jogou muito nisso, assim. Eu tenho muito, muito carinho por tudo que a gente construiu ali. Mas eu acho que, pensando, né, em outros projetos, teve um que a gente trabalhou, cara, a gente teve a oportunidade de projetar uma capinha que se conectava um POS, que é uma maquininha para Apple, assim, que loucura, acabou não lançando isso, mas a gente fez um protótipo 3D, tá? O Thiago trabalhou comigo nesse negócio, então, olha que loucura, olha um design possibilitou, ter uma reunião com a Apple, tipo, isso é muito insano na minha cabeça. Mas se tem um projeto, acho que eu tenho muito carinho, mas aí eu puxando sardinha, acho que eu tenho muito orgulho de como eu conduzi esse projeto, foi quando eu trabalhava na Via Varejo, ainda no braço digital. A gente estava naquela luta, né, por outros entrantes, Magazine Luiza, B2W, Submarino, então era uma disputa diária, assim, por audiência, por venda. E em algum momento, tanto a Visa Checkout quanto a Mastercard trouxeram as suas carteiras para o Brasil e eles ofereceram uma grana para estar em destaque no carrinho de compras, né? Então o botão teria mais destaque do que o botão do carrinho. Então é meio louco pensar isso, porque a gente projetava a experiência para o usuário, então como é que eu vou prejudicar a experiência para colocar outra empresa? Enfim, foi uma loucura, a gente não arredou o pé, a grana que entrar não valia a pena, o usuário poderia sofrer o impacto e a gente barrou esse projeto. Anos depois eu fui contratado pela Cielo, e lá, numa das reuniões com o staff, na época o Danilo, também um excelente mentor na minha vida, ele virou para um dos diretores, o Rogério, e falou, conta por que você contratou o Edu aí, rolou uma brincadeira ali, e ele contou a história de que ele era o cara da Visa Checkout na época, que recebeu o meu não para levar o botão lá. E ele falou que por muitas noites ele lembrou do meu nome, meu sobrenome, que ele ficou muito bravo comigo algumas noites, e eu, com vergonha, ele na hora até com medo, confesso, eu falei pra ele, você tá maluco então, por que você me contratou agora pra cá? E ele falou que ele queria vestir a mesma camisa de alguém que defendia os seus interesses, o que você acreditava da forma como eu defendi naquele momento. Então esse projeto, por mais simples que tenha sido, que era só um botão, se tornou algo sólido, né?
um alicerce sólido na minha carreira e a forma como eu enxergo as relações humanas, de confiança, de admiração, de parceria e, acima de tudo, de transparência, né? É algo que eu acho que o design, ele é responsável por isso, mas as relações humanas, elas também pedem isso. Eu acho que quando a gente fala de marca, a marca ela tem uma questão muito individual, né, de quem é o detentor da marca, né, pensando de um empreendedor, uma marca de varejo pequeno, mas quando a gente fala de grandes marcas, né, são muitas pessoas que têm um poder de decisão da marca e também qual que é o direcional que ela precisa ter, né? Então, falando, acho que da importância da marca, a marca dita muito o norte de quando para onde a empresa quer traçar, mas também uma questão de quanto ela quer ser relevante para o mercado. Então, quando a gente vê um rebrand de uma marca grande, né? Você vê, por exemplo, a marca da Jaguar, que fez um rebrand que foi um pouco, talvez que saiu um pouquinho pela culatra, foi um pouco questionado, mas como um rebrand de uma marca importante assim pode surgir, né? E a gente tem vários outros rebrands de marcas que são menos imperceptíveis ali durante toda a ocasião da marca, como só a Pepsi, Coca-Cola, que a cada X anos faz um lançamento, uma nova modernização. Então acho que a marca ela tem que ser remodernizada, mas ela não pode perder de momento nenhum a essência que ela tem. Então, isso que é importante para uma marca, né? Olhar como cliente, olha para sua marca, acho que é o ponto fundamental. Muitas das marcas acabam fazendo um rebrand e o cliente acaba não se identificando com a marca, para de consumir. Então, a marca é um ponto super relevante, super importante para ver como isso pode ser trazido pelo cliente. E sempre precisa escutar o cliente acima de tudo, seja com experiência, seja com marca, seja qualquer desafio que você tenha em marketing, design ou comunicação, o cliente sempre precisa ser escutado para ter um melhor resultado. Cara, que loucura, pergunta boa essa. Acho que em muitos momentos, assim, da minha trajetória, eu entendi que você precisa projetar para alguém. Vou dar um exemplo ainda nessa experiência profissional, foi a primeira, da mesma forma que eu aprendi coisas muito positivas. Essa também é positiva, mas eu descobri isso depois só de um tempo. Uma das coisas que a gente fazia nesse lugar, sem julgamento, isso é um fato, era se eu ir numa sala com todo mundo de design e desenhar o que na época a gente chamava de personas. Era uma atividade muito bacana, que era uma galera mais velha, com muito conhecimento, eu estava ali para aprender, tinha chocolate na mesa, e a gente ficava imaginando, literalmente, uma pessoa que usava um dos serviços de hospedagem de site, ou da agência, um servidor. A gente dava nome para essa pessoa, qual era o sistema operacional do celular dela, se ela tinha filho ou não, onde ela morava, faixa etária, se tinha cabelo branco ou não, assim como o Thiago, um era careca, outro cabelo branco. Então a gente decidia isso e criava, eu adorava criar. Mas sempre me viu uma pergunta, será que essa pessoa realmente existe? Porque isso era uma visão empírica do negócio. Obviamente, as pessoas tinham conhecimento do uso do produto, mas a gente estava dentro de uma sala com ar-condicionado, a gente não visualizava a instabilidade no dia a dia, a correria que era para comprar um serviço e não ter disponibilidade no site, enfim, muitas questões. Isso me fez enxergar de uma forma ruim que a gente deveria se preocupar com as pessoas, né? Para quem a gente está projetando, né? Nem sempre quem compra a fralda é a mãe, né? O pai também compra a fralda, assim como a mãe também troca o pneu do carro dela. Então, se a gente passa a entender isso, a necessidade alinhada a um perfil, a necessidade real de uma pessoa, o design é só o apoio de algo que você projeta, né? Então, o cuidado, ele acaba muitas das vezes numa tela, mas ele carrega uma essência, a essência do design que é servir o outro, né? Da forma mais invisível possível. Keep this frequency clear. Keep this frequency clear. É uma pergunta bem interessante, né? Como que a Lutlab pode se destacar dentro do mercado, como dar um protagonismo para sua marca, ou ser um diferencial, né? Eu acho que hoje, né, falando do dia de hoje mesmo, acho que o principal diferencial que a Lutlab tem para transformar ideias em histórias é a utilização de IA, né? A gente está com uma frente bem interessante com relação a isso, de como potencializar a sua marca com toda a parte de visual que a IA pode trazer para a gente. Então a gente está estudando bastante, está imerso dentro desse tema, porque a IA chegou para ficar mesmo, a gente está vendo que é um movimento bem fixo dentro do mercado atual e isso também pode potencializar o mercado do nosso cliente, trazendo um custo talvez um pouquinho mais reduzido com relação às produções, ou com relação até sobre tempo de produção. Isso está ajudando bastante a gente. Então, acho que a Lutlab hoje se diferencia tanto pela parte de utilização de IA, quanto também como utilizar isso de uma melhor forma e também muito característico para cada cliente. A IA não vai transformar o UX. E o UX, eu acho que ela é uma disciplina muito embasada no ato de se preocupar com o outro. Então, se eu me preocupo com o outro,
eu consigo desenhar uma experiência ou projetar uma coisa com papel e caneta. Né? A gente viveu o advento do avanço de tecnologia, de software de prototipação, de teste de usabilidade com leitura da íris, com muitas coisas, mas tudo tem um único fim, tem um único propósito, que é melhorar a vida do outro. E esse outro pode ser a empresa, esse outro pode ser o usuário que lá na ponta precisa ter uma experiência mais interessante, por exemplo, dentro de um hospital, que ele está buscando ali alguma questão de saúde, algo nesse sentido. Então, acho que o leque ele é muito amplo, né? E aí, por isso que eu entendo que a IA, ela vem para potencializar a forma como o designer trabalha, entende? Por exemplo, aqui na Lute, hoje, a gente tem 2 pilares aqui, né? O Thiago é responsável como o do pilar de criação, então toda a parte de KV, brand, marca, enfim, um pouco de tudo, e eu estou mais na parte de UX. Só que quando a gente olha IA hoje, abriu possibilidades da gente melhorar o nosso processo de ilustração, por exemplo, de edição de um vídeo, ou de ter um agente dentro de uma sala de reunião, escutando tudo e depois gerando um relatório resumido dos principais aspectos que tiveram na reunião. Então, a IA vem para potencializar o nosso trabalho, não para substituir o nosso trabalho, e ele também não vem para cobrir o papel do designer como pessoa. Isso não existe. Se você é profissional de design, se você é um designer, está preocupado com isso, eu tenho uma coisa para te contar. Talvez você esteja na profissão errada. Porque um profissional de verdade que se preocupa com as pessoas, se preocupa com a experiência, está olhando isso como o melhor momento profissional. É assim que a gente encara aqui na Lutilab. Cara, acreditar que a IA não vai ser parte fundamental do trabalho de qualquer pessoa falando de criação, automação ou qualquer coisa, tá se enganando, né? A gente participou de alguns eventos já falando sobre IA, um muito especial falando sobre automação, e a gente está vendo como o IA está ajudando dentro do ramo de desenvolvedores, de contabilidade, pessoas que têm aspecto com documentação dentro de empresa. Então, a gente está vendo o IA fazendo uma parte fundamental que a gente está falando sobre automação. Então, quando a gente está falando automação, é tirar alguns processos que são manuais, processos que não são tão interessantes ali para uma pessoa fazer, que são muito mais mecânicos, e dar mais espaço para uma forma pensante de utilização. Então, a gente está vendo muito esse movimento, tanto externo quanto também interno dentro de design. Então, como é que a gente está usando tecnologia de IA aqui dentro da Lute? Cara, a gente vai para uma entrevista, né, com o cliente, fazer um briefing, a gente tem uma IA hoje que entra dentro da reunião com a gente, consegue decupar toda essa análise ali que a gente fizer, a gente consegue trocar uma ideia ali com a IA, também trazendo alguns pontos interessantes que foram feitos dentro da reunião, e isso traz muita velocidade para a gente também, uma assertividade muito grande. Então, acho que tentando esclarecer um pouquinho esse tema, acho que a IA pode ajudar muito a gente na parte criativa, mas não na parte criativa de fazer um layout, né? Não vou chegar nesse ponto. Mas acho que muito na parte anterior, de entendimento de briefing, entendimento de processo, e a utilizar isso de uma maneira muito correta. Aí eu acho que já entrando dentro do capítulo de imagem, capítulo de criação, capítulo de marca, eu acho que isso pode potencializar e ajudar demais, né? Como é que eu falo isso? Lógico que você não vai colocar um prompt, vai gerar um logo e você vai colocar isso para a rua, né? Eu acho que esse não é o ideal. O que a gente está pensando agora de utilizar a IA quase como um RAF da sua ideia. Então, puta, eu tenho uma ideia de fazer alguma coisa, não estou conseguindo esclarecer, puta, consegue colocar com a IA, através de todos os prompts que você fez ali dentro da captura de conteúdo, você consegue ter um direcional e consegue ter um caminho a seguir, né? Eu acho que esse é o caminho, uma coisa interessante que a IA pode dar. A gente vê, né, que dentro do ramo de imagem, cada dia que a gente vê, as IAs estão cada vez se superando, né? Hoje a gente tem duas do Google que a gente está usando e fazendo alguns trabalhos, que é o Whisk e a ImageFX também, que, ajuda demais dentro do dia a dia, na concepção artística, etc. Mas acho que não fica só nisso, né? Não dá para você colocar um prompt e achar que vai sair um KV, que vai sair alguma coisa já final, né? Ela é um processo dentro disso. Então, a mesma forma que o fotolito acabou perdendo espaço para o Photoshop, a gente pensando em evolução, a IA também vai dar um complemento em cima das outras coisas, né? Então, o que a gente pode pensar é que ela pode substituir talvez um banco de imagem que a empresa tenha, que não traz brasilidade, que não traz possibilidades, a IA com certeza vai conseguir substituir esse banco arcaico. Então, isso é um ponto interessante que a gente pode trazer para a discussão de como a IA é uma ferramenta de utilização e não o designer que vai estar ali na ponta, né? Que o cliente vai acabar mandando embora um perfil de designer e vai contratar uma IA. Não é isso que a gente está falando. A gente está falando que é mais uma ferramenta, assim como tem Photoshop, Figma, todo o leque de opções que o criativo vai precisar ter para se destacar dentro do mercado de trabalho. Acho que boa parte da nossa luta nesses últimos anos foi mostrar para o empreendedor, para as grandes corporações, de que a gente vive de fato na era da experiência.
E eu ainda acho que a gente ainda está na era da experiência e boa parte do mercado já aceitou isso. Então, hoje as experiências, os produtos são planejados pensando em experiência, seja no serviço, a entrega de um produto, na sacola que você recebe quando compra uma camiseta na loja da Nike, até a experiência num cashback futuro. Então, olhando hoje, o design hoje, eu fico muito feliz que a gente aceitou que vive na era da experiência, mas o que eu fico ainda um pouco receoso nesse momento é que muitas das vezes a maior preocupação está na sacola e não no produto, né? E não no valor agregado que eu entrego para o cliente final. Então, parte do nosso trabalho hoje é alertar as empresas, é trabalhar em conjunto para a evolução do serviço, para a evolução do produto, do que somente uma tela bonita, né? Vejo que a gente começa agora uma nova era com inteligência artificial, o advento da tela mobile, isso só fortalece mesmo a preocupação que a gente deveria ter em entregar algo que tem impacto real na vida das pessoas. Eu acho que um bom design em 2025 era um bom design que estabelece desde quando o design é design, né? Desde Bauhaus, desde todos os monstros de design que passaram, né? Um design bem feito é um design que soluciona um problema e está de acordo com a necessidade que o cliente precisa. Então, hoje um design falando que use IA ou que não use IA, que é uma coisa que é moderno ou não moderno, isso são só pontos ali dentro de um ecossistema que a gente vai falar da entrega. Mas, de fato, um design bem feito é um design que soluciona um problema. É se uma marca tem uma proposta de identificação com um cliente X, se ela está conseguindo atingir um cliente X. Porque se ela não estiver atingindo, a gente tem um problema de design. Então, falando de princípio de design, design bom é design bem resolvido. Essa talvez seja a pergunta mais importante da minha carreira, porque ela não tem uma resposta, ela não tem uma bala de prata, porque a gente ainda vai lidar com interesses financeiros de arrecadação, a prosperidade da saúde financeira de uma empresa, ainda assim com interesses individuais, ainda que o profissional de design esteja representando o cliente na sala ou no desenho de uma tela. Ainda tem a minha visão artística do negócio, a forma como eu encaro o mundo, né? Então, o segredo nesse momento do equilíbrio que a gente busca é tentar ao máximo olhar para, obviamente, o que o empresário precisa, o que a gente acha que é relevante, mas não é imaginar o que o usuário quer, mas é trazer ele para o processo. É meio clichê isso, mas muitas das vezes, em experiências profissionais onde eu passei, de início de formação de equipe, por exemplo, ficava uma cadeira vazia, que ali a gente olhava e falava, nossa, achava estranho, não, mas aqui é o usuário. Né? Era só uma forma, sei lá, um exemplo bobo de uma cadeira vazia que lembrava a gente de que a gente deveria pensar ou trazer as opiniões daquela pessoa para dentro da sala e isso norteasse não só a decisão, mas também o desenho da experiência. Então, assim, eu acho que é algo bem complexo, envolve muita coisa, mas se a gente traz a essência, que para mim é o que manda de um designer, é a essência do servir, né? E a essência do servir deveria ser algo invisível. Então, se a essência do servir, de forma genuína, é invisível, porque eu, como designer, não sou protagonista, as experiências tendem a acontecer de forma mais equilibrada, porque elas vão ser entregues de uma forma muito mais clara ou mais bem desenhada para o usuário e vão atender os interesses da empresa, obviamente. A gente está falando de uma sociedade onde que visa lucro, a empresa precisa prosperar e a máquina precisa girar. Então eu acho, não uma bala de prata, mas eu acho que aí é um dos pulos que a gente deveria se preocupar cada dia mais. E eu prometo que o dia que eu descobrir isso, eu gravo um story só falando sobre isso e tudo mais. Acho que o principal ponto quando a gente fala de estratégia, criatividade e também como trazer mais receita para a empresa, né, acho que são esses pontos, é estar cada vez mais imerso, né. Hoje a gente trabalha com vários clientes, a gente tenta ao máximo estar perto dele, perto de dados, perto do time que está na ponta, perto de pessoas que estão tomadoras de decisão, para a gente conseguir embarcar, entender de fato qual que é o principal ponto ali do nosso cliente de alavanca, né. Então, quanto mais você souber do seu cliente, mais fácil vai ser gerar valor, mais fácil você vai conseguir gerar esse insights e conseguir melhorar. Acho que é uma polêmica, assim, não tem como fugir da polêmica, assim. Acho que o maior erro hoje, do lado de design, de UX, né, como um todo, está no designer, na figura da pessoa, em achar, muitas das vezes, que tem a resposta para todas as soluções, sem o contato com quem de fato utiliza e se beneficia do produto. Durante boa parte da minha trajetória, eu até citei a relação das pessoas, eu vivi pessoas tomando decisões e criando experiência a partir de input e de decisões que eram tomadas dentro do ar-condicionado, né? Então, e hoje, e aí eu vi uma era, uma geração mudando isso, indo para as ruas
Eu fiz parte, ainda bem, desse cenário, onde a gente pegava uma lista com mais de 2.000 contatos, sentava numa sala com, com uma caixa de chocolate e ligava para os 2.000 para tentar fazer teste de usabilidade. Eu vivi isso. Eu fiz isso. Até consegui 2, 3 pessoas para testar a sua tela. Então, hoje, a minha maior preocupação é que acho que muito por conta do imediatismo, das redes sociais, de tudo estar disponível, de todo mundo ter as ferramentas mais acessíveis, né, na palma da mão, eu vejo que muito profissional de design prioriza o ego ou prioriza a parte artística do que cria e não do impacto que ele gera em quem usa. Então, se hoje tem uma preocupação, e isso já é pauta dentro da LUT, de trazer pessoas que pensam dessa forma, de formar pessoas que ainda não pensam dessa forma, ou de impactar realmente as empresas para começarem a se preocupar com isso, tem norteado boa parte do nosso trabalho aqui na LUT. Cara, acho que hoje o que mais motiva a trabalhar no Lute Lab é estar com o Edu, né? Hoje, cara que a gente já se conhece há 15 anos, sei lá quantos anos de história a gente já teve, né? A gente já foi a gente já foi chefe e funcionário, a gente sempre foi amigo, já foi padrinho de casamento do Edu, então hoje a gente é sócio dentro da Lute. Eu acho que a gente tem uma troca super fluida aqui dentro do dia a dia, né? A gente brinca até que ser sócio é um casamento, né? Tem N coisas que a gente tem que ajustar, tem coisas que a gente precisa falar. Eu acho que o que mais motiva aqui é estar trabalhando com pessoas que a gente gosta, né? Além de que também que a gente está fazendo cada vez mais ter clientes, e isso também vai trazer equipe, a gente vai trazer pessoas também que têm conexão com o nosso, com o nosso propósito, e o propósito nosso é esse, né? Trabalhar com felicidade, trabalhar com identidade e também fazer coisas que todo mundo gosta de fazer. Agora mexer um beijinho. Pronto. Próximo. Cara, eu já respondi um pouco sobre o Thiago. Me motiva hoje fazer parte da LUT porque é o lugar onde eu me sinto vivo pra caramba. É onde, literalmente, eu tenho a liberdade para sonhar, para imaginar, sem ter ninguém me julgando e ter um sócio que me apoia nessa loucura, entendeu? Só que além de me apoiar nas loucuras, que é, cara, vamos virar um final de semana fazendo uma ilustração e eu chego e mostro pro cara, o cara fala, aquele mal, que louco, vamos fazer mais, vamos pensar. Então, não é só isso de sonhar, mas é como a gente realiza junto as coisas. Hoje a gente tem um vídeo testado de um curso que a gente se envolveu sobre arte. Que loucura. Hoje a gente está no base aqui gravando, foi o lugar que a gente deu o pontapé inicial, onde ele me apoiou da gente voltar a estudar, ter um lugar físico. Então, hoje o que me motiva é ter um ambiente saudável, que me possibilita sonhar e realizar na mesma intensidade. E isso eu nunca tive na minha trajetória profissional. Por isso que o Thiago, ele não sabe ainda, mas um dia ele vai saber de verdade o impacto que ele tem nessa parada inteira. De dar liberdade pra gente pensar e realizar. Porque uma coisa é você pensar, mas isso aqui não vai... Não, a gente realiza. Óbvio, a gente está no momento de estruturação, a gente não está dando um pé maior que a gente deveria, mas às vezes a gente dá um passinho, ó, opa, legal. E não tem nada puxando ali. O Thiago citou isso, inclusive, nas respostas, de que é um casamento. E eu acho que é exatamente isso. No melhor que isso possa significar, né? Que é duas pessoas que estão alinhadas sobre um propósito único e fazendo o negócio acontecer, bicho. A gente está fazendo acontecer, do nosso jeito. Pode demorar um ano, pode demorar um ano. Pode demorar 10 anos, pode demorar 10 anos. Pode demorar um mês só. Mas a gente está todo dia focado nisso, em fazer coisas legais, em realizar coisas legais. E o resultado ele vai acabar chegando como sempre chegou. Graças a Deus sempre chegou na nossa vida. Então, ainda mais agora, vai chegar. Cara, acho que dá pra separar essa pergunta em duas coisas, né? Eu acho que o gravar no Allianz Parque é a casa do Palmeiras aqui, né? Então, desde pequeno, frequento aqui a casa junto com meu pai e com meu irmão, que são palmeirenses assim como eu. E aqui tem pra mim, um âmbito familiar. Então, quando a gente até conversa, né? Quando a gente tá aqui, a gente se sente bem, é um ambiente acolhedor. E tá aqui dentro do base, dentro do Allianz, fazendo também, estando presencial em alguns momentos, também é muito gratificante, né? Eu acho que tem uma sinergia aqui gostosa, é uma sinergia muito parecido do que é a gente. Então, as pessoas que a gente trocou aqui são pessoas que estão engajadas dentro de um propósito único. Então, acho que isso que é o legal. A gente está tanto no ambiente profissional, mas também trazendo um alendo ali, que é essa parte mais de coração, né? Trabalhar com alguma coisa que você gosta dentro de alguma coisa que você ama também. Acho que deu um match super importante. Assim, não. Acho que a pergunta não é nem por que você escolheu esse lugar, é por que não escolher esse lugar, sabe? Primeiro, que eu também sou palmeirense, muito palmeirense. Sou um dos maiores defensores do Abel Ferreira. E há quem diga o contrário vai ter uma treta comigo. A gente pode ter.
Não vou falar alto isso aqui, mas a gente pode se dar mal de novo, mas o Abel vai continuar sendo o maior de todos. Mas, brincadeira à parte, é um lugar que, obviamente, tem a conexão porque eu sou palmeirense, é um lugar onde eu vivi excelentes experiências por conta do futebol, e olha que foram muitas experiências, né? Porque o meu time é o melhor de todos, e a gente tem o melhor técnico e tudo mais, mas porque aqui tem um coworking com uma atmosfera muito boa, onde eu tenho um excelente amigo, que se tornou amigo depois de ser fotógrafo do meu casamento, o Edu, tem um estúdio de podcast, uma produtora aqui dentro do Alias, que me incentivou muito, e esse lugar foi o que literalmente a gente deu o pontapé na história da agência. A agência ainda tinha outro nome, hoje, com a vinda do Thiago, a gente criou uma outra agência, uma agência muito mais focada em propósito, né? Mas aqui foi onde a gente deu o pontapé inicial, onde a gente vai fazer muitos gols ainda, tirando qualquer duplo sentido. Então, eu me perdi nessa pergunta, você pode refazer ela para mim de novo, e eu prometo que eu vou te responder. Ah, não, você respondeu, velho. Então tá bom. Acho que você respondeu. Então tá bom. Então tá bom. É que você tá falando que é como se fosse uma ferramenta. Calma, eu vou fechar. Ah, você é bonitinho. Mano, você é o melhor, velho. Te amo. Você é louco. Realmente, amo demais, moleque. Você é louco.